O que era o espinho na carne de Paulo? Durante muito tempo, em toda a história da igreja, tem se questionado sobre o que significa o espinho da carne que o apóstolo Paulo menciona na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, especialmente o versículo 7. Ao longo de muito tempo, vários teólogos têm discutido entre si e debatido a respeito desse assunto. Mostrarei pelo menos 5 posições, interpretações a respeito desse assunto, sendo a quinta posição a minha posição. Lembrando que essa é uma pergunta da nossa seguidora Andréa Carina. Então vamos lá direto para o texto. Pega a sua Bíblia, pega uma caneta, um papel, bora para o texto. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A grande verdade é que o apóstolo Paulo não fala que espinho é esse. Então surgem várias especulações, várias interpretações a respeito do assunto. A primeira interpretação, por exemplo, é a interpretação da patrística de vários teólogos também da Idade Média, que diziam que esse espinho na carne de Paulo era os seus opositores, ou seus inimigos, como nós encontramos escritos, por exemplo, nas suas epístolas. João Crisóstomo, por exemplo, chegou a afirmar que esse espinho na carne poderia ser Himeneu e Fileto, que foram 2 homens citados por Paulo, 2 opositores ao seu ministério, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 17. Há uma base exegética muito grande a respeito disso, porque se nós lermos o livro de Números, no capítulo 33, versículo 55, por exemplo, nós vamos ver que os cananeus, eles eram tratados como espinhos para o povo de Israel. E outras passagens bíblicas que mostram inimigos tratados como espinhos ou espinheiros. Tal interpretação traz consigo também várias dificuldades. A primeira delas é que a palavra mensageiro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é singular, não é plural, o que reforça a ideia de que não eram inimigos, talvez. Outra coisa muito interessante é que ser perseguido era muito comum para o apóstolo Paulo. Ele era perseguido desde o início em que ele se converteu ao cristianismo. Desde o início da sua conversão no caminho de Damasco, começa ali uma grande perseguição contra ele. E também os cristãos do primeiro século, ser perseguido era muito comum. Outra questão é que no próprio capítulo 12, Paulo cita 14 anos atrás, lá no versículo 2, o que remete, segundo os cálculos, 9 anos após a sua conversão no caminho de Damasco. E ele já era perseguido muito antes desses 9 anos, ou seja, ele sempre, já no início da sua conversão, ele já era perseguido, então perseguido era muito comum para ele. Mais uma segunda interpretação a respeito desse texto é que o espinho na carne de Paulo talvez seria estímulos sexuais ou problemas morais do apóstolo Paulo. Essa tese era afirmada pelos reformadores, por exemplo, vários teólogos reformadores, inclusive até uma Vulgata latina, fazendo uma tradução, chegou a dizer que esse espinho na carne, a palavra carne ali dá um sentido de estímulos morais ou estímulos sexuais do apóstolo Paulo. É uma interpretação que também traz várias dificuldades a respeito do assunto, porque em nenhum momento o apóstolo Paulo está falando de questões morais ali ou de questões sexuais. Inclusive o próprio John Calvino interpretava dessa forma, tá? De questões sexuais ali do apóstolo Paulo. Isso é somente para mostrar para várias pessoas que nos acusam de calvinistas, dizendo que nós concordamos com tudo que Calvino diz. Não, nós não concordamos com tudo que Calvino diz. Nós concordamos com tudo que a Bíblia ensina e do que a Bíblia diz. E olhar para Paulo falando a expressão espinho na carne, ou olhando para questões sexuais, como se Paulo se gabasse disso, acaba sendo totalmente incoerente. A posição aceita e falada pela parte majoritária dos teólogos é a questão da doença física. Muitos acreditam que esse espinho na carne de Paulo era uma doença física, talvez até uma doença nos olhos. E vamos trazer aqui alguns pontos até positivos e coerentes a respeito dessa visão, e também porque essa visão também ela tem suas dificuldades. Fato é que Paulo tinha problemas nas suas vistas. Isso é muito claro quando nós lemos a carta que ele escreveu aos Gálatas. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 11 de Gálatas, ele diz assim: vede com grandes letras vos escrevi. O fato dele também usar amanuenses, o amanuense ele era uma espécie de um escritor, um escriba manual, que ouvia as palavras de Paulo e escrevia em pergaminhos aquilo que Paulo escrevia. Várias das suas epístolas foram escritas com amanuenses, justamente pelo seu problema de visão, pelo seu problema na vista, que talvez seja resquícios lá da sua cegueira no caminho de Damasco.
essa visão ela traz sim uma coerência a respeito do assunto. Muitos teólogos especialistas do Novo Testamento dizem que no tempo em que Paulo escreveu aos Gálatas, havia um surto muito grande de malária ali na região da Galácia e, segundo a ciência, a medicina, a malária atacava a retina dos olhos, fazendo uma possível cegueira ou também dores terríveis na região das vistas. Ainda sobre essa questão de doenças físicas, representando ali o espinho na carne de Paulo, muitos teólogos dizem que era epilepsia, devido ao morbus comitialis, que era a doença que era acometida a Júlio César, que vinha sobre ele e deixava ele totalmente recluso e sofrendo sozinho, sem ninguém ver. Reforça ainda mais essa posição devido a Paulo usar a expressão lá em 2 Coríntios, um mensageiro de Satanás. Essa expressão, mensageiro de Satanás, era a mesma expressão usada para a doença epilepsia. É uma expressão idiomática para um mensageiro do submundo, que era usado para pessoas que eram acometidas de epilepsia. Reforça e tem sim uma base até histórica nessa questão da doença da epilepsia, mas eu não creio ser essa posição. Em quarto lugar, nós temos a interpretação a respeito de depressão e ansiedade, que Paulo sofria de depressão e ansiedade. Essa posição é defendida pela psicologia moderna, que estuda textos da Bíblia, e também pelos teólogos modernos, mas eu não creio ser essa posição. Mas enfim, senhores, em quinto e último lugar, uma posição que eu acho mais coerente que a minha posição, especialmente falando, eu creio que o espinho na carne de Paulo está tratando de questões físicas e principalmente emocionais. Porque se fazermos uma leitura completa do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver textualmente, perceberemos que Paulo está tratando de fraquezas emocionais literalmente no texto. Tanto que ele ora pedindo a Deus para retirar, o Senhor não retira, e mostra que o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, mostrando literalmente que a fraqueza dele, ou esse tratamento de Deus com ele, revela profundamente o seu caráter. Fato é que a Bíblia não fala que tipo de espinho na carne seja esse, mas a Bíblia mostra para nós pelo menos alguns propósitos desse espinho na carne. Talvez Deus não queira que nós sabemos qual seja o espinho na carne de Paulo, mas qual o propósito desse espinho na carne. Eu trago pelo menos 4 propósitos do espinho na carne. O primeiro propósito desse espinho na carne é perceptível no próprio versículo 1 do capítulo 12. Isso mostra a humildade de Paulo. Paulo não se gabava da sua evolução espiritual, do seu crescimento espiritual diante de Deus. O segundo propósito, o propósito redentivo desse espinho na carne, porque mostrava a fraqueza de Paulo para que ele pudesse experimentar o poder e a força da graça de Deus. Terceiro, o espinho na carne de Paulo trazia benefícios espirituais para ele, e talvez não físicos, porque esse espinho na carne o protegia do orgulho que poderia acometer o seu coração a respeito de ser um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Em quarto e último lugar, Satanás era apenas o mensageiro dessa fraqueza e não a fonte dessa fraqueza. A fonte dessa fraqueza era o próprio Deus. Por quê? Isso mostrava o quanto Paulo poderia se humilhar diante de Deus e receber dele a sua graça, sendo o mensageiro o próprio Satanás, mas a fonte o próprio Deus. O apóstolo Paulo então poderia descansar, porque em todas essas fraquezas, quem estava no comando dela, quem é a fonte dela, é o próprio Senhor Deus.